Olá, boa noite, a paz do Senhor, Shalom. Está no ar o nosso programa IBAF em Foco. Esse programa é um patrocínio da Igreja Batista Aliança com a Família, situada na Rua Vigário de Godói, número 45, na Vila Zate. Hoje no nosso programa nós temos um tema muito bacana, um tema muito interessante, um tema que creio que vai edificar as nossas vidas, que é o tema A Arte de Ensinar, uma ideia de Deus, ok? Então, para esse propósito de estarmos falando sobre a arte do ensino como uma ideia de Deus, a nossa convidada essa noite é a pastora Marilu Zarpelon, uma das pastoras da nossa igreja. Ela é formada em pedagogia, é pós-graduada em psicopedagogia e está fazendo o mestrado na psicologia da educação. Psicologia da educação. Então, a nossa pastora, graças a Deus, Deus tem a abençoado e ela tem tido um grande aprendizado nessa área da pedagogia, nessa área do ensino, e nesse tempo de confinamento eu creio que vai ser muito salutar a fala dela, nos instruindo, a respeito da educação dos nossos filhos. Então, eu quero passar já as considerações iniciais à pastora Marilu para que ela faça as suas considerações e logo em seguida nós estaremos dando sequência ao nosso programa. Boa noite a todos, é com grande prazer que eu recebi o convite, digo até com temor e tremor também, e agradeço a oportunidade e espero que o Senhor possa me usar nesta noite para estar passando a mensagem que desejo falar. Ok, pastora Marilu. Pastora Marilu, como podemos esclarecer ao nosso público, às pessoas que estão nos ouvindo essa noite, que a arte de ensinar, ela foi uma ideia de Deus, não é? Porque muito se fala sobre o ensino, Nossa igreja, especificamente, ela dá muita ênfase ao ensino da palavra, até mesmo por conta da nossa origem, Graças a Deus, as igrejas batistas, elas têm essa boa fama de ter um ensino na palavra de Deus, um ensino adequado, um ensino até mesmo a nível acadêmico, da palavra de Deus. E quando nós falamos então da arte de ensinar, como nós podemos esclarecer então ao nosso público a arte de ensinar, como uma ideia de Deus? Bom, sempre que a gente começa os estudos a respeito da educação, com certeza quem gosta disso se empolga e se sente motivado a aprender cada vez mais. E muitas coisas que estudamos, a gente imagina assim que é uma grande novidade. Só que você tem até essa arte de ensinar como algo novo. Só que quando você se volta e se debruça sobre a Bíblia, você vê que Deus já tinha pensado em muita coisa que se fala nos dias de hoje. Então, esse tema, pastor, a ideia de Deus. Eu concordo plenamente. A arte de ensinar foi uma ideia de Deus. Porque esse Deus que foi tão criativo desde o começo, desde a criação, foi também muito criativo para ensinar os seus filhos, para ensinar os profetas, para ensinar aqueles homens que estavam à frente. Então, assim, como pedagoga também, eu vejo um Deus muito organizado, eu vejo um Deus que direciona e ele direciona com objetivo. Ele está ali direcionando, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe por que ele está deixando todo um ritual, por exemplo, uma cerimônia ali estabelecida. Então, eu percebo na Bíblia que quando Deus, por exemplo, a Páscoa, pastor, para pensar com certeza, o pastor ele dá aula sobre a Páscoa. Quem quiser até aprender mais tem que se inscrever no seminário da igreja, participar aí das escolas bíblicas dominicais. Não quero me prender aos detalhes, senão eu vou prolongar muito o assunto. Só que assim, se você olha a Páscoa, por exemplo, o que você vê? Como você vê Deus, como ele se preocupa com o ensino.
Na Páscoa você percebe símbolos. Na Páscoa você tem toda uma mesa montada e ali as pessoas que participam, elas têm um registro também através das peças que ali estão. Na Páscoa você tem o cântico. Na Páscoa você tem a mensagem falada, a história contada. Isso eu estou falando da Páscoa, queridos, não nos nossos dias de hoje. Eu estou me referindo lá às passagens de Êxodo 12. Quem quiser conferir aí na sua casa, leia o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e você vai ver os verdadeiros motivos por que nasceram a Páscoa, caso você ainda não tenha estudado a respeito. Eu não estou falando do chocolate dos dias de hoje, ok? Como eu estou falando de Deus, eu estou falando da Bíblia. Pelo contrário, né, pastora? Desculpa interrompê-la, mas pelo contrário, a Páscoa, ela ensina de uma forma muito lúdica a questão para nós de que na mesa existiam as ervas amargas, não tinha nada a ver com o chocolate. As ervas amargas, elas reportavam a memória do povo judeu para aquele momento de dificuldade, de amargura e de escravidão que viveu no Egito. Então, a Páscoa, de uma forma muito lúdica, ela ensina-nos, né, os princípios de Deus. Exatamente, exatamente. Então, quando você olha como educadora aquele capítulo ali na Bíblia, você vê um Deus que ele tá ali, ó, te ensinando. Olha, você vai fazer, não é assim, ó, vai lá, amigão, faz a Páscoa. Não, é assim, ele direciona. E ele põe a família toda de uma maneira que todos se envolvem com a Páscoa. Porque quando um assado é feito, o cheiro é gostoso, ninguém pode negar. Quando uma erva amarga é comida, nós estamos utilizando ali o nosso paladar, Deus está tocando os nossos sentidos. E quando uma música é cantada sobre a vitória que Deus nos deu vitória, nos deu livramento. Então, quando tudo isso acontece, é uma grande festa, aí você fala, mas o que tem a ver? O tema não é festa, o tema é aprendizagem, o tema é ensino. Eu quero que você entenda que lá em Êxodo está escrito assim, olha, em Êxodo 12, 25 e 26, para que quando seu filho te perguntar, aí está o verdadeiro sentido, o motivo da Páscoa. Era todo um ambiente de aprendizagem para que aquela história continuasse sendo contada. Olha que estratégia pedagógica linda, né? Exatamente. Ele deixou todo um ambiente preocupado com os jovens que viriam. Porque quem passou na pele os chicotes ali dados por ordem do faraó não ia esquecer tão fácil. Mas e depois, as próximas gerações? Então ele preparou um ambiente para que aqueles futuros jovens, aquelas crianças, continuassem aprendendo essa lição, essa grande lição. E quando esse jovem perguntava para o seu pai tinha todos os elementos para que nada fugisse até da cabeça dele. Olha, tá vendo essas ervas, como o pastor falou? Essas ervas amarga, hein, papai? É amarga. Representa a tristeza que nós vivemos, como o pastor disse. Tá vendo esse pão sem fermento? Representa ali a ausência do pecado, representa a pureza e representa também que naquele dia não teve tempo de fazer o pão fofinho, não. Todo mundo, ó, pegou o caminho e saiu rapidinho do Egito. Então eu não vou entrar em detalhes, mas todos os elementos, eles traziam a história de volta. Ele contava ali novamente aquilo que nunca poderia ser esquecido. E ficou como um memorial, né? Isso, é um exatamente. Memorial daquilo que Deus havia feito no passado, né? Presente, né? Nos dias atual daquele povo, e que reportava a um futuro também, porque de certa forma, como Deus foi com os vossos pais, assim Deus será convosco.
Então, A lição da fé. o memorial reportava isso, não é isso mesmo, pastor? Isso mesmo. E assim, nós também vemos, continuando falando ainda a respeito das estratégias de Deus, a gente vê um Deus que se preocupa de fato com algumas coisas que nos dias de hoje a gente vê também, e eu vou falar disso depois. Por exemplo, em alguns versículos ele fala assim: ensina ao teu filho. Em Deuteronômio você vai poder verificar o que estamos falando aqui, Deuteronômio 6 e 7. Ele fala, eu gostaria de ler essa... Pode ficar à vontade, pastor, leia assim. Deuteronômio 6, e aí tem os versículos 6 e 7, olha só como Deus é detalhista. Ele orienta direitinho, não é de qualquer jeito não. Como todos os professores devem ser, né, pastor? Orientar e dar ali o caminho, né, do melhor. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eu estou lendo o versículo 6, Deuteronômio 6. Agora o 7. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarrem-as por um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas e em seus portões. Olha só quanta coisa que a gente tem aqui. A gente está vendo um Deus ensinando e falando assim, olha, mas não fala uma vez só, não. Porque às vezes, quem já não teve aquela experiência de ver um filme, aí vê o filme de novo e fala, olha, eu não tinha percebido isso da primeira vez, eu não tinha percebido esse detalhe, eu não tinha me atentado, não tinha sacado aquilo que foi passado da mesma forma da primeira vez. Então, Deus fala, olha, ensina, cuida, esteja junto com o seu filho. E aí ele dá algumas estratégias. Coloca na porta, escreve a mensagem. Hoje nós não temos quadros com mensagens que são ótimos para fixar aquele versículo, aquela ideia na sua cabeça. Então Deus deixou essa ideia também na Bíblia. E Deus falou, olha, até sinaizinhos, às vezes a gente brinca com as crianças, como uma vez aqui na IBF, as crianças saíam daqui com um item, uma pulseirinha, que aquela pulseirinha ia fazer ela lembrar da lição que ela teve. Então até isso, olha quanta ideia Deus deu. E Ele deixou aqui na Bíblia para que a gente pudesse ali estar repassando isso para os nossos filhos. E quando Ele fala a respeito dessa pessoa que estaria acompanhando a criança, Ele fala, ensina a criança no caminho. Então, se é no caminho, a pessoa está junto, não é? Mande ela lá para o caminho e você vai estar ali, ó, no caminho, junto com a criança, ensinando. Então, é sinal que a criança não pode ser abandonada, né, pastor? Isso me faz entender, pastora Marilu, que quando a gente ensina a criança no caminho, você está dizendo então que nós temos o pai ou o educador, né? Ele tem que andar junto com, né? Percorrer o mesmo caminho que, né? Isso, ele também está ali no caminho com a criança. Eu creio que uma das maiores falhas pedagógicas, então, dos pais é mandar o filho fazer algo que ele mesmo não se propõe a fazer. Também, com certeza. Não é verdade? Exatamente. Então, quando Deus está propondo isso lá em Provérbios 22:6, né, de que nós devemos ensinar a criança no caminho, é andando junto. Isso, né? exatamente. O que nós vemos em via de regra hoje, me corrija se estiver errado, pastor, é que alguns pais, eles falam para os seus filhos assim, olha, vá para a igreja com a sua mãe, mas esse pai, ele fica em casa. No dia de domingo, dar certo, né? Pode dar, que ele vai assistir um jogo de futebol, ele vai fazer uma brincadeira com os amigos fora do ambiente de igreja, mas ele mesmo não vai para a igreja e manda que o filho acompanhe a mãe. Agora, na realidade, via de regra, o pai
educador ou os pais que educam, eles têm que estar caminhando junto com, é isso? Exatamente, é isso mesmo. É claro que cada ser humano acaba dando uma resposta, mas qual que é o melhor de Deus para aquela família? É que eles estejam juntos no caminho. Eles vão estar juntos no caminho. Não é, olha lá o caminho, vai você, eu quero seguir outro caminho. Não, é junto. E isso vai fazer a diferença, porque o exemplo fala mais. Não é verdade, pastor? O exemplo, como o pastor falou, ele vai falar muito mais para aquela criança do que um discurso vazio. Então, se o pai, ele fala, ele orienta, e o filho olha e vê, realmente meu pai, ele leva a sério isso é importante para ele. Olha lá ele estudando, olha lá ele lendo o livro. Então estudar realmente não é um discurso, estudar é importante. Então, quando a criança observa o exemplo, ela realmente toma para ela de uma maneira diferente. Ela vai ter uma oportunidade de ter um significado diferente do que alguma coisa jogada, meramente falada, né? Um discurso ali realmente vazio. Entendi, pastora. E dentro dessa explanação, dessa pergunta, né, que nós colocamos aqui sobre a arte de ensinar como uma ideia de Deus, é muito interessante que Deus ele acaba nos ensinando e ensinou o seu povo através de muitos símbolos, né? Isso. Como os símbolos eles ajudam o ser humano a assimilar as coisas. Ela vê um símbolo, logo aquele símbolo arremete a entender aquilo que aquele símbolo está passando de mensagem. Vamos supor um exemplo aqui. A Bíblia fala do arco-íris. Exatamente. Então, quando usado nos dias de hoje. Não é verdade? Só que biblicamente nós sabemos o significado de que quando nós vemos o arco-íris nos céus, era Deus testificando nós que a aliança que Ele estava fazendo com o homem era de nunca mais destruir a terra com água novamente. Então ele coloca o seu símbolo, o seu arco no céu como esse símbolo que reportava esse memorial. Olha, a aliança é essa, não destruirei novamente a humanidade com água. Nós vemos o sangue, né, como símbolo, né, de aprendizado para a igreja. Você falou muito bem das festas o cordeiro, né? Cordeiro. O símbolo que anunciava Jesus. Exatamente. A própria cruz como símbolo exatamente, da maldição. Exatamente. Esses símbolos, eles são muito educativos também, pastor. Os significados proféticos deles na Bíblia são tremendos e precisam ser estudados. Mas o efeito educativo dele também é muito grande. Porque, como o pastor falou, a pessoa, a partir do momento que ela olha, se ela teve conhecimento do significado daquele símbolo, as crianças que tiveram aula com a gente agora e aprenderam que o cordeiro é símbolo da Páscoa, a partir de agora ela vai olhar para o cordeiro de uma maneira diferente. Exatamente. Às vezes talvez vai olhar uma ovelhinha e já vai lembrar, olha... O símbolo pascual é Jesus Cristo, que era anunciado que um dia viria, o Messias, né? Que um dia viria. Então, realmente os símbolos, Deus teve muito cuidado, Ele usou muitos símbolos. O arco-íris mesmo, por exemplo, o meu irmão na Espanha, minha cunhada, os meus sobrinhos, eles me mandaram algumas atividades que as crianças fizeram na escola e o símbolo está sendo o quê? O arco-íris. Porque eles estão falando que o dilúvio, né, a promessa do dilúvio, qual a relação que eles estão fazendo, né? Que Deus que libertou o povo do dilúvio estará libertando também nessa época de pandemia. Interessante, pastora, como você cita o cordeiro, eu estava vendo uma matéria, inclusive eu usei parte dessa matéria na ministração que eu fiz aqui sobre Páscoa, né, que inclusive está nos nossos canais aí de Facebook e YouTube, essa ministração que eu fiz no domingo de Páscoa aqui na igreja, que com relação ao cordeiro. A festa de Páscoa lá em Israel, ela é celebrada durante praticamente 7 dias. São 7 dias de festa de Páscoa e nessa festa é incluído a festa das primícias e o pão asmos, né? E é interessante que eles do primeiro dia da festa até
o último dia da festa, onde era sacrificado o cordeiro, daria ali 7 dias, onde o cordeiro ele era separado. Né? Esse cordeiro ele era separado, na realidade, 14 dias antes do sacrifício dele. Só que ele ficava morando morando dentro da casa da família. Então, cada família tinha o seu cordeiro, como foi ordem a Moisés. Então, esse cordeiro ia para dentro de casa e era criado como se fosse para a família, para um desperdício, mas ele estava ali vivo e ele ficava durante aquele período até o sacrifício dele convivendo com a família. Agora imagina então o aprendizado que Deus queria dar com aquilo, um aprendizado que nada era fácil, que o cordeiro exigiria um sacrifício dele, Deus, e um sacrifício de sentimento mesmo, porque imagina aquele cordeiro 7 dias na sua casa, vivendo como se fosse um animal de estimação, a criança pega carinho, e depois, no dia do sacrifício, você imolar ele, a dor que não geraria no seu coração e no coração dos seus filhos e da sua família, ok? Exato. Agora veja só, imagina isso, o ensinamento que Deus estava dando a respeito do cordeiro, né? Do cordeiro pascual, que é Jesus, o nosso cordeiro, do sentimento que Deus teve de sacrificar o seu filho. Exatamente. Então nós iríamos sentir uma dor, ou aquele povo sentia uma dor semelhante ou sombra daquilo que Deus veio sentir pela humanidade quando sacrificou o seu filho. Então nós vemos a pedagogia, se eu posso dizer assim, de Deus em todas as escrituras. E ainda tem gente que diz que as escrituras é coisa de gente ignorante, né? Não, tem gente que diz que muita ciência, tem muito conhecimento e eu achei interessante, pastora, que Jesus, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Jesus ele subia nos montes, né? Ele utilizava barcos, usava parábolas. Ele considerava as realidades de cada um para ensinar melhor. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso, né? Dele se identificar, né? Ou ter essa empatia com o público que o ouvia, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Jesus, ele era chamado como? Mestre. Na verdade, ele era um professor de mão cheia. Então, ele era um professor que não tinha data show, não tinha microfone, não tinha tecnologia, mas ele olhava aquele povo com amor. E isso, quem está recebendo a mensagem percebe. Porque se o professor entra numa sala de aula e não percebe que aquele aluno está desconfortável naquele lugar, não está legal ali, ele não está me ouvindo, ele não está me vendo daqui. Jesus, ele olhava para aquela multidão e na medida do possível, ele escolhia ali, o lugar mais alto. Ele escolhia, ele até se afastou, foi para um barquinho, porque ele começava a falar, era tanta gente perto dele, era tanta gente em cima do nosso querido Jesus, que não dava para ele falar. Mas ele podia falar, ele falou assim, ninguém mandou chegar perto de mim, e podia continuar falando, mas não. Isso que acontece ali se chama empatia. Ele olhava para aquelas pessoas e falava, eles precisam ouvir, não vou continuar falando daqui não. E ele melhorava a situação, ele procurava um lugar melhor, ele olhava para uma pessoa e por mais terrível que fosse a condição dela, ele olhava para aquela pessoa querendo afetá-la de maneira positiva. Então ele tocava em assuntos íntimos até dessa pessoa, se revelando também como profeta. Então todo esse cuidado são cuidados que hoje os educadores e todos aqueles que querem ensinar precisam se espelhar. Então, de onde eu vou falar? Como que eu vou tocar essa pessoa? Qual o botãozinho que eu aperto para que ela me escute de coração, para que ela me escute de verdade? Não é assim, eu vou falar a página que eu resolvi ler e eu vou ler tudo aqui, pronto, acabou, ouviu, não ouviu, paciência. Não, tem que ter essa afetividade, tem que ter essa relação que a pessoa se sente próxima, a pessoa se sente ali acolhida, e Jesus sabia fazer isso muito bem. Ele sabia acolher as pessoas como ninguém. E ninguém conseguirá, né?
como muitos falam, né, que até Jesus não conseguiu agradar a todos. Não é nem a questão de não conseguiu, é que não se permitiram. Exatamente. Porque amar aquele mestre era fácil demais, né, pastor? É verdade. Então, assim, em tudo eu vejo que, de fato, Deus, na pessoa de Pai, Filho e Espírito Santo, ele se apresenta na Bíblia de uma maneira como quem se preocupa em orientar, em ensinar. E Deus sabe muito bem aonde quer chegar. É interessante, pastora, nessa sua fala, que quando você estava falando, eu estava me lembrando, alguns anos atrás, eu li um livro do Dr. Augusto Cury, do título do livro era o seguinte, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Ali, na realidade, ele como psiquiatra, né, de formação, um escritor, que eu considero um excelente escritor, na minha ótica ele é um excelente escritor, embora muitos o tenham como livros de autoajuda, mas eu entendo que muita autoajuda ali foi dada por ele como ajuda dos céus mesmo, para a gente entender algumas coisas. E nesse livro especificamente, eu tive o privilégio de ler alguns anos atrás, ele aborda o seguinte, ele está falando nesse livro, a ênfase dele é os pais como educadores e os professores como educadores também. Lembrando que o princípio judaico e cristão ao mesmo tempo é que a educação ela vem de berço, ok? A educação vem de casa. O berço da pessoa é o berço onde deve ter a educação. Os fundamentos elementares da educação vêm de berço, né? A escola, a igreja, ela só vai dar uma continuidade, né, àquilo que os pais ensinam em casa. É fato isso? E há uma ampliação também, né? No sentido científico, né? Mas a base... Da própria especialização, né? Sim, do profissional, né? Isso, mas a base da educação vem do berço, vem de casa, né? A educação a gente não pode, na realidade, terciarizar a educação dos nossos filhos. Isso, falando até principalmente da questão da formação desse ser, né? Da formação, né? Exatamente. Então, dentro desse princípio, Augusto Cury, ele fala, então, não vou falar nem do pai brilhante, mas falar do professor fascinante. Ele diz que o bom professor, ele procura os alunos. Agora, um professor fascinante inverte a situação. Ele é procurado pelos alunos. Então ele faz uma comparação disso com o mestre Jesus mesmo. Que Jesus ele extrapolou em magnitude, né, a questão do ensino, porque ele era um mestre fascinante. As pessoas procuravam ele porque queriam ouvir dele. Porque a Bíblia diz que na palavra dele tinha autoridade, tinha poder. Ele não falava igual aos fariseus, né? Então, em Jesus tinha essa questão dele ser um mestre fascinante, né? E, em contrapartida, quando ele fala do bom pai, o bom pai ele ensina por preceitos, ensina por conceitos. Agora, o pai brilhante, ele dá o exemplo. Verdade. Então, e nós vemos isso na marca do ministério apostólico, né? Na marca do apóstolo Paulo como apóstolo. Ele diz o seguinte, olha, eu não busco as coisas que vocês têm, eu busco a vocês como filhos amados, né? E ele procurava ensinar aqueles filhos amados não por preceitos e conceitos, mas sim ele ensinava com o exemplo de vida dele, o exemplo cristão. Então, eu penso que, pegando essa questão espiritual e tentando fazer uma coadunação aí com a questão pedagógica, eu entendo, pastora, me corrija se eu estiver errado, que nós temos que sair da linha... Vou usar esse termo, pode não ser esse, da linha da mediocridade. Ou seja, nós não podemos se conformar apenas em ser um bom pai, mas ser um pai brilhante. E não apenas ser um bom mestre, mas ser um mestre fascinante.
É certo isso? Sim, Correto pensar assim? Eu acredito também e desejo isso, né, para a minha vida. Com certeza faz a diferença, porque existe um brilho no olhar de quem realmente faz aquilo que ama e faz com prazer e procura realmente alcançar com toda essa afetividade que nós estávamos falando, não afetividade de ser só bacaninha, afetivo porque eu vou falar, ai meu amorzinho, vem aqui, não é. É a questão de você saber alcançar aquela criança com brilho ao ponto de despertar nela. Então, esse desejo de aprender e esse desejo de aprender vai fazer com que ela se lembre de você e venha atrás de você. E aí, a respeito eu acredito que é nesse contexto que o autor, não li o livro, mas que o autor esteja falando. Sim. Pastora, agora, pegando o foco disso tudo, dessa introdução, né, qual a comparação que podemos fazer entre as estratégias usadas na Bíblia, que nós esboçamos aí durante esse tempo, e as usadas nos dias atuais, né? Então, qual a comparação que nós podemos fazer dessas estratégias usadas na Bíblia, na Bíblia e as usadas nos dias atuais? Bom, acho que primeiramente eu preciso dizer que essas estratégias não estão ultrapassadas. Todas as estratégias usadas por Deus são aplicadas hoje. Então, uso de símbolos, até hoje na educação, está presente na matemática, está presente na língua portuguesa, em todas as matérias. O uso da música. Eu tenho o prazer de realizar a alfabetização com a utilização da música. Então, quando eu tenho um texto, quando eu tenho uma música, eu olho para aquela música primeiramente como um texto. Podemos realizar a leitura com as crianças, estimular a leitura ali. Elas cantam, decoram a música, assim como a ideia que teve lá na Páscoa. Eles decoram a música e vão assimilando as letras. Então, a ideia da música para se aprender não está ultrapassada. A ideia dos objetos não estão ultrapassados. Então, a criança que hoje em sala de aula tem um globo para poder olhar, manusear, a criança que tem ali um aquário com uma experiência que foi realizada como um memorial daquela experiência que um dia fizeram juntos, olha, é uma estratégia muito útil até hoje. A estratégia, como foi falada, olha, você fale com o seu filho, aí eu vou me colocar também com o aluno, agora e depois, vou usar nesse termo mais simplificado, também é muito útil. Nos dias de hoje, pastor, a gente fala sobre, a gente chama essa estratégia de espiral. Você fala daquele assunto, já você fala novamente daquele assunto e você torna a falar novamente daquele assunto. Muitas vezes até puxando, porque a criança está crescendo, está se desenvolvendo, você vai puxando ela para cima também. Eu acredito assim, como os hebreus faziam. Eles talvez para o filhinho menorzinho, contava ali uma história mais simplificada, para o mais velho, talvez com mais riquezas de detalhes. Então, essa estratégia espiral é muito útil nos dias de hoje, muito usado, não está ultrapassado e foi ideia de Deus. Deus deixou lá, ó, a dica, direitinho. Foi ideia de Deus e nós vemos na Bíblia o apóstolo Paulo aplicando isso de uma forma extraordinária, né? Porque ele diz assim, em uma das cartas dele, ele diz assim, bem enfaticamente: não vos canso de dizer as mesmas coisas, até que em vós seja forjado a Cristo. Então, a gente aprende pela repetição, né? Exatamente, porque hoje, o que nós entendemos? Nós entendemos, quem estuda um pouquinho de neuroplasticidade, entende que a criança, a partir do momento que ela tem contato novamente com aquela experiência, ela vai assimilando, ela vai fazendo novas conexões e vai compreendendo e avançando ali na aprendizagem dela. Então é algo muito rico, é algo aplicável assim nos dias de hoje. Que legal, bacana mesmo.
Você falou das metodologias, né, pastora, das metodologias ativas de aprendizagem, não foi isso? Ou não chegou ainda a falar sobre elas? O que assim, nos dias de hoje, né, se propõe é que o ensino ele seja realizado de uma maneira que, como nós já dissemos, ele alcance este ser que está sendo ensinado. E eu acho muito bonito que até simbolicamente, quando Jesus pega a criança e coloca no centro, então ele acaba me lembrando um pouquinho essa ideia. Então Jesus, ele trouxe ali a criança para o centro, até para que ela participasse, para tocar ali nela e falar, olha, vocês precisam ser como uma criança, enfim, eu não vou entrar em todo o assunto. Mas o que eu vejo é que, assim como nos dias de hoje nós procuramos estratégias para alcançar as crianças, eu vi também Deus fazendo isso, Jesus contando as suas parábolas. Sim. Então, a partir do momento que ele usa toda aquela linguagem, todas aquelas figuras nas suas histórias, nos dias de hoje essa ideia também, pastor, não foi ultrapassada. Existe, inclusive, uma prática na psicopedagogia, onde ela procura trabalhar ela tem um objetivo de trabalhar a ansiedade daquela criança ou a hiperatividade, e ela associa uma história que, através dessa mensagem com figuras, né, a criança possa se identificar com um dos personagens da história, e ela vai se identificando e ela vai assimilando e de repente até trabalhando ali um sentimento nela. Então é uma ideia que já estava lá, que Deus também já tinha deixado. E tudo isso que nós aprendemos com Jesus, a maneira como ele ensinava, com a paciência, né, que ali em todo o tempo ele acabava tendo com as pessoas, nós percebemos que essas estratégias estão bem presentes. Voltando lá na Páscoa, pastor, o que ele estava fazendo com as ervas? O cheiro do carneiro, ele estava estimulando todos os sentidos. Aí hoje nós aprendemos como é importante os estímulos sensoriais, a professora que dá aula, que vai ensinar sobre tato, paladar, um exemplo, mas não precisa ser só nisso não. Aí ela vai lá, ela não vai só falar, olha essa foto, a boca é responsável pelo paladar. Não, ela pode ali trazer uma mesa, fazer com que a criança prove. Mas se você não estiver falando desse assunto, os estímulos sensoriais são muito bem-vindos, e uma prática é uma ideia de Deus também. Porque ali, para ensinar a Páscoa, tudo isso estava presente. Então a criança via, a criança ouvia a música, então ali ela estava sendo tocada em todas as partes. Olha, a erva é amarga, né? Eu acho que imagina uma criança pequena, pensa num filhinho que às vezes é meio enjoadinho aí da sua casa, se prova um almeirãozinho, alguma coisa assim, não vai esquecer, ele pode assimilar, não vou falar com certeza, cada um, né, acaba dando uma resposta para a experiência, mas vai ser algo assim marcante. E é uma ideia também de Deus, pastor. Olha quanta coisa linda que Deus já deixou lá pra gente, né? Agora, quando o senhor me pergunta como que eu vou fazer essa comparação com os dias atuais, é claro que eu também não posso negar uma realidade. O contexto histórico e social é totalmente diferente. E esse contexto exigiu sim, e eu não vou negar isso hoje, pastor, exigiu novas estratégias. Mas essas novas estratégias não anulavam essas essências. Entende? Então assim, nós estamos falando, quando nós falamos de Bíblia, de Velho Testamento ou Novo Testamento, nós estamos falando de uma época que não existiam escolas. Aonde o ensino, como o pastor falou, era muitas vezes dado pelo pai ou por um tutor. Então existiam sábios que tinham ali um pequeno grupo. Já na época de Jesus, sim, já existia na Grécia já uma certa estrutura, né, que a gente pode ver ali o berço da escola, mas mesmo assim é muito longe dos dias de hoje.
Então, assim, existem realidades totalmente diferentes. Pessoas que veem o mundo de uma maneira totalmente diferente. Então, uma coisa era a criança que estava ali acompanhando o pai na agricultura só, né? Ali na marcenaria. E hoje uma criança que está com um tablet, celular, com as tecnologias. Sim. Então, hoje nós temos uma escola que tem um espaço. Jesus não se preocupava lá com o espaço? Sim. Não procurava o melhor lugar? Então, hoje, o que nós temos de bom? Muitas vezes uma escola, ela tem laboratório, ela tem biblioteca, e tudo isso é bom. Essas mudanças também foram boas. Não é uma negação do que Cristo, ou que foi deixado na Bíblia é ruim, não. Porque ele mesmo, ele não é um Deus egoísta. Ele falou assim, olha, num contexto um pouquinho a respeito dos milagres e da sua obra, ele falou assim, coisas melhores ainda farão. Então aquela frase revela o desejo de Deus de ver os seus filhos crescendo em sabedoria, em ciência. Então hoje nós vemos que um pedagogo, por exemplo, para dar aula, ele não estuda só a aula que ele vai dar, ele estuda filosofia, estuda psicologia, ele vai estudar biologia para conseguir compreender um pouco desse ser que ele vai estar cuidando. Então isso também é bom. A gente tem que olhar para tudo isso com carinho, que não foi ruim, não, e não anulou nada de bom que Deus fez. É verdade. Isso é interessante que você está falando, pastora Marilu, que a gente mesmo, né, nós, né, como pastores, somos colegas aí de ministério, né? A gente não pode parar de estudar nunca, né? A gente tem que estar sempre estudando, sempre se reciclando, lendo muitos livros, se atualizando não só na questão da teologia, mas a questão da filosofia, ok? O pastor, ele tem que entender um pouco da psicologia, né? Para ele fazer isso mesmo, ter um pouco mais de afetividade à igreja, àqueles que ele está ensinando. O pastor, ele acaba sendo um mestre da congregação, não é verdade? Então a gente vê que a pedagogia, né, o termo técnico pedagogia, mas trazendo para o senso comum, ela está na nossa vida diariamente, em tudo que fazemos é necessário certa pedagogia. O ensinar, né? O ensinar, né? Estamos ensinando o tempo todo. Se não estamos ensinando por preceitos e conceitos, o nosso exemplo está ensinando. De alguma forma alguém está te observando. Com certeza, verdade. Fato isso? Sim, com certeza. A aprendizagem, ela não é restrita no meio escolar. A aprendizagem acontece em todo momento, em todos os espaços. Infelizmente, nem sempre uma boa aprendizagem, mas ela acontece. E sabendo disso, nós precisamos tomar cada vez mais ainda mais cuidado para que os nossos exemplos e nossa maneira de viver não seja uma lição ruim, né, para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente para as crianças. Exatamente. Jovens, né? Amém, pastora. Agora, pastora, tem uma pergunta aqui que talvez vai mexer um pouquinho aí, vai ser talvez um puxãozinho de orelha que alguns pais e nós mesmos vamos receber da pastora. Afinal de contas, talvez é a pergunta que muitos fazem, e talvez os nossos ouvintes aí, aqueles que nos estão assistindo, façam essa pergunta. A quem cabe o papel de ensinar? Essa é uma pergunta... Deixa um pouco no beco estreito, deixa estreito, né? A quem cabe o papel de ensinar? Então, na verdade, o papel de ensinar cabe aos pais, vou começar com essa palavra, como o pastor falou, até por princípio bíblico, cabe aos pais, porque é ali, gente, que a criança nasce, no seio da família. Então, são os pais que estarão ensinando, muitas vezes até de maneira inconsciente, os seus filhos. Cabe aos professores e a todos os profissionais da educação. Cabem aos pastores, aos professores de escola dominical também, que não por formação, muitas vezes acadêmica, mas que estão ali para ensinar. E posso dizer que cabe também a todos que quiserem. Cabe a todos. Só que de uma maneira diferente. Com os papéis ali, eles acabam tendo uma certa diferença entre um papel e outro.
O papel do pai, ele, como o pastor falou, ele vai ensinar estando no caminho junto. Ele muitas vezes vai até ensinar também conteúdos da escola, porque ele viu o filho precisando de ajuda e ali, às vezes, talvez sem jeito ou com mais jeito, porque nos dias de hoje se pesquisa tanto no Google que às vezes há muitos pais muito bem informados, que parecem até pedagogos. Mas os pais estão ali. E não se enganem, vocês ensinam desde o nascimento deles, ensinam eles a amar, ensinam a andar, a falar, a comer bem ou comer mal, a se vestir. Então, assim, existe uma série de itens que eu passaria aqui falando uma lista imensa a respeito do tratamento com o próximo, do respeito aos mais velhos. Então, assim, os pais são, sim, pessoas que cabe esse papel, com certeza, eu acredito que nenhum tem dúvida. Só que eu não estou falando que como eu disse até no começo, né, aquela matéria que ela é mais específica, que é própria de alguém que se formou, como por exemplo física. Vou falar da física, não falando mal, os professores de física, vai me perdoando aí, hein? Mas assim, física, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Se o meu menino do segundo ensino médio falar, mãe, vem aqui, é o seu papel me ensinar, vem aqui que eu não consigo resolver essa lição de física, amigo. Porque esse papel é do professor. É claro, com todo respeito também, porque eu também estou desse lado e dói na minha pele também. Mas eu quero que vocês entendam que o professor, ele tem uma atuação profissional. O pai, muitas vezes, ele tem uma ação intencional, às vezes até um pouco vai por instinto, né? Ele acha que isso vai dar certo, mas o professor não. Essa intenção dele é muito mais forte. Então, o ensinar do professor é um ensinar com objetivo, não que o dos pais também não possam ser, mas isso é mais forte, volto a dizer, nos professores. Ele se planeja. Então, dificilmente eu acredito que eu vou encontrar um pai que fala assim, hoje eu planejei ensinar o meu filho a andar 3 passinhos. Então, assim, não é por aí que vai, né? Então, já o professor, ele se capacitou profissionalmente, ou pelo menos deveria, né? Para que a sua atuação realmente seja profissional. Então, desde o pedagogo aos especialistas de todas as matérias a partir do ensino fundamental 2, que são, às vezes, o aluno tem 10 professores, então cabe a esses aquele ensino do conteúdo realmente, esse ensino técnico. Só que o pai, mesmo assim, não cai fora, não. Por quê? O pai vai ensinar a ter responsabilidade, o pai vai ensinar que isso é importante. Sim. Então, a presença dos pais também está sempre ali, estão sempre juntos. E os pastores, né? Os pastores também têm um papel de ensinar de uma maneira também diferente, porque a especialização deles é a respeito da teologia, da palavra de Deus, a palavra rema, a palavra revelada. Então, cabe a eles também nos ensinar, e eu vejo aqui na nossa igreja que, graças a Deus, esse ensino é feito com zelo, é feito com cuidado, não é de qualquer maneira. Então, o pai muitas vezes vai ensinar e deve ensinar a palavra de Deus, mas muitas vezes ele não teve uma formação para ensinar, por exemplo, toda a cerimônia da Páscoa, como o pastor Vitor poderia dar uma aula aqui que a gente esticaria aqui um tempão. Então, assim, é diferente. A maneira como a pessoa é alcançada, é atingida por esses papéis, né? E cabe também a todos, pastor, porque Jesus convidou, né? Ele falou assim, olha, ide. Exatamente. Todo mundo. Então esse ide para falar do evangelho, para falar do amor de Deus, é para todos. Então todos deveriam, eu entendo os 5 ministérios, eu entendo que existem chamados diferentes, alguns são chamados para ensinar, o outro para profetizar, e me ajuda aí com mais
que os me fugiu agora. Os evangelistas, os pastores, mestres. Isso. Né? Então, cada um tem um chamado. Só que não cabe também, se alguém te chegar, se chegar a você pedindo para que você fale sobre Jesus, claro que vai caber a você também ensinar, né? É interessante, pastor, você falando, a gente vai fazendo uma contextualização das coisas, né? A priori eu vejo assim, Deus me deu a chamada e a vocação para pastorear, ok? Agora, eu não conseguiria, estou falando de mim, tá? Então, isso não é uma crítica a quem possa estar nos ouvindo aí, mas eu estou falando de mim. Eu me consideraria capenga no chamado, no ministério pastoral, se eu não soubesse ensinar. E olha, pastora Marilu, eu vou falar uma coisa para ti que serve para vocês, ouvintes. Eu não gostava de ler. Há uns 25 anos atrás, eu lia só a Bíblia, malemar a Bíblia, né? Há uns 25, 27 anos atrás era assim. Eu não gostava de ler outros livros. Só que quando eu recebia a chamada pastoral, nós temos uma irmã muito querida, que inclusive você conhece, a irmã Rosalice Gualberto, e ela é uma mestra e também com a mesma formação que você tem na área de pedagogia, psicopedagogia, ela também fez mestrado, né? Hoje ela está até aposentada, só está dando consultoria, né, para as escolas e entidades. Mas enfim, ela nos anos 90, ela falou para mim assim: irmão Vitor, você tem uma chamada pastoral. Se você não se aplicar a ler mais, né, outros livros, a não ser a Bíblia, ler outros livros que têm a ver com o assunto da Bíblia, e não só ler livros também devocionais e livros de teologia, mas ler livros de filosofia, ler livros, ler a revista Veja, ela até usou esse termo, né, vamos fazer uma propaganda aí, mas você não vai ter argumento. E aquilo marcou a minha vida, pastora Marilu. Hoje, a minha média de leitura de livros é no mínimo de 10 a 15 livros. Eu acho ainda pouco. Minha esposa lê muito mais que eu no ano. Mas eu, pelo menos de 10 a 15 livros por ano, eu leio. Então, a leitura, ela faz parte desse processo pedagógico de aprendizado. Quanto mais leitura a pessoa tem, seja ele a criança, o jovem, o adulto, mais argumentação ele vai ter. Mais clara vai ser a ideia dele, a clarificação das ideias dele vai ser melhor dentro dos assuntos. Sabe por que isso acontece, pastor? Porque quando a pessoa lê pouco, muitas vezes ela fala de coisas, ela fala de conceitos que na verdade ela não sabe direito o significado desta palavra. Sim. Então, é como uma criança que pega um problema e lá está escrito assim: adicione ao número tal 2 unidades. A criança sabe fazer continha demais, mas se ela não entendeu que conceito é esse, adicione, ela trava. Então, da mesma forma, de uma maneira bem mais ampla, aquela pessoa que não é dada a leitura, ela é limitada também em seus conceitos. Sim. Então, a pessoa que, quanto menos conceitos ela tiver, menos articulação ela vai ter. Então, fica mais difícil realmente. Agora, se ela tem consciência de muitos conceitos a respeito da Bíblia, e assim como nós todos ainda temos que adquirir muito, eu mesma tenho que adquirir muitos conceitos ainda na vida, cada vez essa pessoa vai se expressar melhor, ela vai se comunicar melhor, e a leitura, quando a pessoa percebe isso e vê a riqueza que ler,
que a leitura enriquece o seu pensamento, a pessoa pensa melhor, pastor. Exatamente. Porque a pessoa que lê pouco, às vezes até o pensamento dela é limitadinho. Verdade. Porque ela chega a uma ideia, mas ela não consegue, às vezes, expandir essa ideia porque acabou vamos dizer ali, o repertório dela. O repertório de palavra, o vocabulário dela não é curto, né, o vocabulário. Exatamente. E hoje na escola o que mais se faz é o quê? Trabalhar exatamente a questão do repertório. A professora trabalha, às vezes, jornal, trabalha tanto textos narrativos, aí da outra vez ela vai trabalhar fábulas, faz de conta, enfim. Então, quando a criança também ela está no mundo onde ela tem mais oportunidades com a leitura, ela vai se tornar também uma pessoa que vai compreender melhor o mundo que ela vive, né? Interessante, pastora Marilu, antes de nós irmos para a última pergunta do nosso programa, fazer uma citação dentro do assunto que você falou das especialidades, né? Que cada professor em cada área ele vai tem os técnicos, né, em cada área, né? Sim, mas você pega um professor aqui na nossa igreja. Nós temos vários professores, né, formados em pedagogia e se aplicaram em determinada área. Nós temos aqui um professor de matemática, um exímio professor de matemática, né? Ele então é especialista naquilo. Exatamente. Então não dá para cobrar de um professor que não é especialista em matemática que ele saiba todas as regras da álgebra, né? Então eu estou fazendo essa aplicação aqui para te dizer uma coisa. No reino de Deus, quando a gente fala dos 5 ministérios de Efésios 4, que Deus coloca esses 5 ministérios para aperfeiçoamento dos santos, a Bíblia diz ali em Efésios 4. Então ele coloca o apóstolo, o profeta, evangelista, pastor e mestre, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então esses ministérios eles são aqueles que dão a ferramenta para os santos, né, para os crentes fazerem o ministério acontecer. Agora, uma coisa que é muito clara que eu vejo, quando eu fui consagrado a pastor, eu me considero assim, usando o termo médico. Não sou médico, mas usando o conceito médico. Eu sou um clínico geral. Eu, como pastor, eu sou um clínico geral. Agora, você quer saber, meu querido, de escatologia? Eu não sou mestre nisso. Você não vai ter uma resposta a contento em escatologia comigo. Se você quiser saber com mais aí de hermenêutica, não é minha praia. Se quiser saber um pouquinho mais de homilética, então essa aí é minha praia. Exatamente. Teologia sistemática, aí eu conheço um pouco mais. Então eu vejo que Deus ele trabalha mesmo na questão secular como na questão da igreja, com especialistas mesmo que se preparam para áreas, para determinadas áreas, né? Que seja assim, porque se a pessoa se sente muito onipotente, né? Não vou procurar ajuda porque eu sou autossuficiente, ela vai cair no erro. Exatamente. Porque Deus nunca ensinou assim desde o começo. Ele ensinou e explicou direitinho na Bíblia de que o homem ele não deveria viver só. Então, assim, Jesus, sendo Deus, mesmo que em corpo humano, ele desejou andar ali com 12 discípulos, também para preparar aqueles homens, mas também para mostrar que o homem não merece viver sozinho, né? É triste viver sozinho. É bom você poder falar, olha, vai buscar o que comer, por mais que ele pergunte, mestre, mas o que a gente vai comer agora? Mas é bom você poder partilhar e dar crédito para aquele que sabe mais do que você. Não é verdade? Exato. Então, como o pastor falou, se ele for dar aula de escatologia, eu tenho certeza que a aula já vai ser muito boa. Então, aqui humildemente ele falou, não, mas se você procurar um especialista vai ser melhor. É verdade, porque Deus, ele permite que a gente continue estudando, continue se preparando e a gente deve honrar essas pessoas que se preparam. Amém. Pastora Marilu, estamos chegando então à última pergunta do nosso programa e creio que essa tem muito a ver com os dias atuais, o que nós estamos vivendo
nesses últimos aí 40 dias de praticamente confinamento. Então a pergunta que eu creio que muitos em casa gostaria de lhe fazer é a seguinte: como fica o ensino em tempo de afastamento social? Nós temos visto bastante reportagens de pais aí cortando os dois aí com os filhos para poder mantê-los ali disciplinados com os seus horários e poder dar o ensino a contento. Mas então como que fica, pastora, o ensino, né, em tempo de afastamento social? Primeiramente, eu acho que é muito bacana a gente admitir que não fica igual. É óbvio, né? Grande coisa que eu falei agora. Mas porque muitas pessoas, elas têm uma tendência a negar. Como não, tá tudo, continua a mesma coisa, tudo igualzinho. Não tá tudo igual. Tem famílias com uma realidade um pouco mais favorável, tem bons equipamentos em suas casas, uma boa internet, o pai está empregado, trabalhando de casa. Agora tem família que está se dividindo. Então, quer dizer, o esposo está trabalhando em casa, a esposa está trabalhando em casa, ou então um dos dois ainda está trabalhando fora e esse filho não está mais na escola. Ele não tem mais a escola ali para acolher o seu filho todo dia. Então as coisas mudaram sim, e mudaram bastante. E quando você admite essa mudança, por mais que fala mais óbvia, mas quando você admite, você começa a tranquilizar um pouco o seu coração e falar assim, bom, as coisas estão diferentes, então eu tenho que começar a viver um pouco diferente também. Então, você começa a ver também um pouquinho, pastor, vou dizer o mundo de uma maneira assim, a sua vida de uma maneira diferente. Porque você entende que as coisas para funcionar agora, elas vão ter que funcionar talvez de outra maneira. Então, quando um professor se viu quase que de um dia para o outro, olha, vai para sua casa, o professor estava com o seu planejamento, estava com a sua estratégia para aplicar dentro de uma sala de aula, dentro de um colégio. Um colégio ou uma escola que tem uma biblioteca, que tem um laboratório talvez ali com os computadores, que tem um laboratório de ciências. Então, de repente, esse professor vai para casa e se vê de que forma? Com o seu celular? Com o seu computador? Com os nossos famosos EVAs, talvez? É tudo muito novo, então assim, o professor foi muito desafiado. Quero até parabenizar muitos professores, tenho visto trabalhos lindíssimos. Então assim, você sai de uma semana sendo professora em sala de aula e na outra semana você é câmera, você é editora, você tem que cuidar de um monte de coisa e você tem que cuidar muitas vezes do seu filho também, porque muitas professoras também são mãe. Então o seu filho, você está tentando gravar um vídeo, seu filho também está ali precisando de ajuda para fazer a aulinha dele. Ou desocupa o computador que chegou a minha vez. Então as coisas mudaram bastante. Então assim, eu quero tranquilizar, te dizendo que não foi só para você, viu? Então assim, quem está se sentindo, talvez alguns não, mas outros um pouquinho mais angustiado diante dessa situação, olha, você não está sozinho, entra na fila porque são vários, mas assim, não é uma palavra para te desestimular, é no sentido de calma. Se antes você dava conta da vida de uma forma e hoje você precisa dar conta dela de outro jeito, senta, pensa, se reorganiza, que as coisas vão se encaixar. Então assim, há um choque, porque o pai que muitas vezes acompanhava o filho fazendo uma liçãozinha de casa, agora ele está se deparando às vezes com maiores dificuldades que ele não tinha se dado conta. Olha, meu filho não sabe fazer isso, meu filho não sabe fazer aquilo, isso gera uma angústia, e o meu relatório que eu tenho que entregar para a empresa, meu filho não entregou a lição dele. Então calma, o mundo não vai acabar amanhã, quer dizer, só Deus sabe, né?
Mas assim, acalma o teu coração, sabe? Existe tempo, como diz na Bíblia, para todas as coisas. Então, há tempo que você podia sair mais, agora você não sai. Então, o que nós temos que fazer? Assumir o que está ao meu alcance. Então, é até aqui que eu vou. E eu não estou ensinando a falta de esforço, de forma alguma. Até porque, como eu disse, os professores têm se reinventado. Eles têm criado estratégias, aprendido a fazer vídeos que antes talvez eu mesma tinha aplicativos que eu nem conhecia. E de uma hora para outra você tem que acordar e falar, amiga, anda, o mundo mudou. Mas assim, tudo isso não pode te adoecer, tudo isso não pode te trazer prejuízos que venha a te trazer danos que poderiam ser evitados. Então assim, lembre-se, você é ser humano, você é limitada, você não precisa, ou limitado, eu estou falando como pessoa, né? Não só mulher limitada, pessoa. Então assim, toda pessoa tem o seu limite. Você tem o seu, então você precisa assumir qual é o seu limite. Mas lembre-se também que existe um Deus, que assim como nós falamos, que através das festas, ele era ali lembrado, e todos os dias deve ser lembrado em nossa família. Esse Deus, ele está pronto a te socorrer, ele está pronto a te estender a mão. Esse Deus vai saber te ensinar o caminho que você deve andar agora. Então assim, não se preocupe demasiadamente. Se planeje sim, se esforce sim. Talvez há dias que você vai dormir mais tarde, porém você não precisa ultrapassar um limite que poderá até desagradar o coração de Deus. Porque se você ficar doente, como é que fica a família? Não é verdade, pastor? É verdade. Você mãe, você pai, ou você professora, vai adiantar você ficar doente? Não vai, vai piorar a situação. Então se cuidem dos seus filhos, da alimentação, não pode deixar essa rotina, se ela está um pouquinho doida, não pode deixar com que as coisas que são essenciais da nossa vida sejam esquecidas. O nosso devocional com Deus, a nossa oração em família, nada disso pode ser deixado para trás. Amém. Muito bem, meu querido, minha querida. Essa questão de nós nos reinventarmos não foi só com os professores que está acontecendo isso. Nós, os pastores, temos nos reinventado. Para mim sempre foi uma grande tabu ter que estar fazendo as lives, ter que estar gravando programas para gerar conteúdo para a igreja. Isso é um novo tempo e nós sabemos que nós temos que nos adaptar a esse novo tempo. Porém, nós entendemos que nesse tempo que Deus tem preparado para que nós estejamos mais juntos em família, eu creio que Deus permitiu isso para que nós pudéssemos rever os nossos valores, né? Como pai, como mãe, rever os nossos valores como marido, você como esposa. Então, meu querido, minha querida, fica aí, né, esse desafio de nós, como educadores que somos, né, devemos fazer a nossa parte em casa com os nossos filhos, quem tem filhos ainda pequeno, entendendo que a escola ela vai dar o complemento e amplificar os horizontes dessa criança, como nós fomos bem ensinados hoje pela pastora Marilu. Eu creio que algumas dúvidas, lógico, devem ter surgido aí durante esse programa, mas eu sugiro a você que faça as suas perguntas, as suas considerações, né? Se inscreva no nosso canal, né? Clique aí no sininho, né? Ative ele aí e toda vez que tivermos um conteúdo novo você será notificado e as suas perguntas você pode colocar no chat aí, fazer as perguntas e nós estaremos respondendo de acordo com as nossas possibilidades. Eu, a pastora Marilu, estaremos respondendo aos seus questionamentos. Pastora Marilu, eu gostaria que você então fizesse suas considerações finais desse programa e que depois você estivesse orando a Deus para que Deus pudesse estar abençoando as famílias que estão nos ouvindo, abençoando as casas, né, essas crianças, né, que estão aí numa férias forçada e
escolar, né, fazendo alguns conteúdos em casa, e que Deus possa estar acolhendo de uma forma muito assim abençoada, de uma forma muito generosa, como Ele é generoso, a vida, né, dos nossos familiares e das nossas crianças. Pastora. Quero agradecer, pastor, a oportunidade que a mim foi dada. Com certeza algo novo também, né, para mim, estar aqui nesta posição. Espero que eu tenha contribuído com algumas dúvidas que você em casa possa ter ou pode ter, mas com certeza a mensagem que eu quero deixar, ainda mais nesse contexto, né, que estamos vivendo, é que com certeza Deus tem um melhor caminho para você. Então, se o tempo parece pequeno, ou ao contrário, o tempo tem sido grande para você, porque talvez você não tenha possibilidade de sair para trabalhar, está impedido de sair para trabalhar, está te sobrando tempo, e a situação pode estar contrária do que eu falei. Ao invés de estresse, pode haver muito tédio também. Então, independentemente do estado que você se encontre, se achegue a Deus, se aconchegue ali com a sua família. Procure também pessoas que, se você está precisando de ajuda, procure pessoas. Não esqueça que ninguém é perfeito, todo mundo precisa de ajuda, não é verdade, pastor? É verdade. Então, se você está sofrendo, está percebendo algum sinal de depressão, ansiedade, eu vejo que muitos psicólogos estão fazendo também atendimentos online. Procure um profissional, se cuidem, ok? Então vamos orar? Amém. Senhor amado Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, primeiramente, porque o Senhor, ó Deus, criou um mundo tão maravilhoso. É verdade, Senhor. O Senhor criou um mundo, ó Pai, e ali, ó Deus, com tanta criatividade, ó Senhor, o Senhor já nos ensinou o que era amar. Amém. Ó Deus, obrigada, Pai, por tantas estratégias deixadas, ó Deus. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que continuam estudando, ó Deus, e fazendo, ó Senhor, com que os conhecimentos, ó Deus, sejam ali, ó Deus, ampliados. Pai, então agora, Senhor, eu quero interceder, ó Deus, por cada família que está nos escutando. Amém, Senhor. Amém. Senhor, alcança, Senhor, cada mesmo, lar, Deus. ó Deus. Sim, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o seu poder, ó Deus, vai, ó Deus. A sua palavra não volta vazia, Senhor. É verdade, Senhor. Ó Deus, que os teus anjos estejam acampados, ó Deus. Dá ordem, ó Pai, aos teus anjos, para que estejam acampados, ó Senhor, ao redor de cada lar. Amém, meu Senhor, Deus. só o Senhor sabe, ó Deus, se alguém que nos escuta, ó Deus, tem algum ente doente, ó Pai. Ó Pai, que precisa de um socorro, ó Deus, sim, da sua parte. Por isso, Senhor, alcança também essas vidas com alcança cura, mesmo, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, cada vida, ó Deus. Ó Pai, com a Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade, Senhor. E aonde a Tua palavra chega, ali há luz e não mais trevas. Então que haja luz, ó Pai, sobre os lares. Senhor, abençoa cada membro da nossa família, cada membro da nossa igreja, amém, Senhor. Amém, ó Deus, Senhor. abençoa esses queridos, ó Deus, que não temos o prazer, ó Pai, nos últimos dias de estarmos juntos, ó Deus. Mas eu te peço, Senhor, alcança, Senhor, cada família, Pai, em o nome de Jesus, com a Tua bênção, Senhor, trazendo tranquilidade, retirando ansiedade, Pai. Te clamamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos então finalizando mais um programa da série IBAF em Foco. Hoje nós contamos com a participação especial da pastora Mary Luz Arpelon, que nos abençoou com ensinamentos da Palavra de Deus de uma riqueza tão profunda. Então, que Deus possa estar te abençoando abundantemente em nome de Jesus. Pastora, obrigado. Deus abençoe. Shalom. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o seu lar. Fique com Deus, meus irmãos.